Olá, colegas e curiosos, bem-vindos a mais um vídeo sobre os mistérios da ultrassonografia e da medicina veterinária. Meu nome é Fernanda de Maia Assunção e hoje eu vou guiá-los sobre um assunto que se torna muito comum dentro da clínica nessa época do ano, chamado piometra. A palavra piometra vem do latim pio com metra, que quer dizer pio, pus, e metra, útero, ou seja, o acúmulo de pus dentro do útero. Algumas pessoas se referem a piometra como piometra e outros pronunciam como piômetra. Eu sei que a minha irmã, que é médica, vive me corrigindo dizendo que eles falam piômetra, mas dentro da medicina veterinária, pelo menos, a gente fala bastante piometra. Enfim, a questão é que esse tipo de afecção começa agora mais no final do ano, porque você teve provavelmente um período de estro ou cio das cadelas, especialmente em junho, julho, agosto, ali na metade do ano, e agora no final do ano é que começam a aparecer as afecções relacionadas ao período em que elas estiveram no cio. A piometra é como se fosse essa gestação, então, assim, de pus ali dentro. Ela pode ter alguns outros conteúdos que acumulam ali dentro, que são, tipo, a hidrometra, a hemometra, a mucometra, mas que todas têm mais ou menos a mesma resolução, que é cirúrgica, ou seja, a castração, a remoção do útero e dos 2 ovários. Por que a piometra acontece? Seria por causa de uma falta de higiene da cadela, porque faltou banho ou alguma coisa desse tipo? Muitas pessoas me perguntam também se é porque ela senta no chão ou, enfim, encosta ali a vulva em algum lugar que parece meio sujo, mas na verdade isso não está diretamente relacionado com a formação de piometra, ainda que sim possa acontecer de vez em quando algum tipo de bactéria conseguir dar coincidência de pegar um canal de útero aberto e acabar migrando para dentro do útero. A bactéria que mais acaba colonizando ali dentro é a própria Escherichia coli mesmo, que é uma bactéria comum das fezes. Então, provavelmente essa infecção ela advém da própria paciente. Então, assim, não é uma falta de higiene, vamos dizer assim, é só porque a vulva e o ânus estão próximos um do outro e acaba que você pode ter essa contaminação ali mesmo, né? Afinal, contudo que ela seja uma cadela que às vezes tome banho todos os dias ou tome banho toda semana, enfim, isso ainda pode acontecer, especialmente porque eles se lambem, têm hábitos de higiene diferentes de nós humanos, né, claro. Então, assim, não está relacionada com hábitos de higiene da cadela, está relacionada, sim, mais com o estímulo hormonal que acontece. Que assim como nós, humanas, fêmeas, temos uma oscilação hormonal, assim, mensal, elas têm uma oscilação hormonal a cada 4 meses ou a cada 6 meses. Só que esse é o básico das cadelas, assim. Durante o período de estro, o canal ou o colo do útero ali se abre para receber o esperma ou o material fecundador ali, que vai provavelmente deixá-la grávida e ela gestar uns filhotinhos bonitinhos e reproduzir e dar continuidade à espécie dela. Só que isso daí vai acontecendo ao longo dos anos e muitas vezes as cadelas mais velhas vão perdendo um pouco essa capacidade de contrair de volta o colo do útero, que é um buraquinho bem fininho normalmente, mas que, né, vamos dizer que seja como se fosse aqui assim a entradinha do colo do útero. Então você tem lá, período de estro, o colo do útero está aberto, período de anestro ou de estro, o colo do útero fica fechado. Às vezes, depois de tantos anos fazendo esse movimento, a cada tanto e tanto tempo, de vez em quando esse canal do útero, do colo do útero aqui pode ficar frouxo, então ele vai ficar levemente aberto aqui. E lá dentro, o que acontece? Dentro do útero, tem alguns hormônios que vão estimular a produção de muco intrauterino, assim, que podem ficar descontrolados, vamos dizer assim, com o passar dos anos, como se eles fossem acumulando em grande quantidade e produzindo cada vez mais muco lá dentro. Então, se você tem uma cérvix ou um colo do útero levemente frouxo, vamos dizer assim, uma produção de conteúdo líquido, viscoso ou mucoide ali dentro do útero, a bactéria vai olhar aquele caminho ali e vai falar, opa, eu vou entrar aqui nesse lugar para ver o que acontece. E lá dentro ela encontra um ambiente perfeito, cheio de muco, conteúdo assim, rico em açúcares e outras coisas que são um substrato para a bactéria se desenvolver. E o útero ainda por cima um sistema fechado, quentinho, né, numa temperatura corporal, quentinho, fechado, escuro. As bactérias fazem a festa lá dentro, colonizam o útero inteiro e daqui a pouco, quando a gente vê, ou essa cadela está apresentando alguma secreção, muco purulenta saindo pela vulva ali, pelo sistema reprodutivo externo das fêmeas, ou então, de repente, ela está apenas ficando com o volume abdominal aumentado. Algumas podem até ficar com as tetinhas inchadas, como se realmente estivessem grávidas e tudo. Então, isso pode confundir o proprietário, ou o dono, ou o tutor do cachorro e da cadela, que vai olhar e pensar assim, puxa, acho que eu me lembro dela ter cruzado lá no dia X, há 2 meses atrás, e agora ela tá assim com essa barrigona gigante, tu não sabe se tá grávida, se não tá, porque realmente pode confundir, sabe? Quando tem uma secreção purulenta ali
na vagina, a gente vai saber porque o cheiro realmente é bem característico, assim, um cheiro forte, rançoso, meio um cheiro de podre, assim. Então, provavelmente essa cadela vai acabar indo pro veterinário de qualquer maneira. Agora tem que ficar mais atento para essas assim que cruzaram e de repente os filhotes estão demorando para nascer, né, demorando mais aí do que 58, 60 dias, sabe? Ou então já é uma cadela de idade mais avançada, que está com o abdômen abaulado, não está querendo comer, está vomitando, está mais apática. Sempre desconfiar de piometra, porque ela é sempre uma possibilidade. E qual é a principal maneira de detectar, de visualizar se isso daí é uma piometra, uma gestação, uma ascite ou apenas uma hiperplasia endometrial cística? É a ultrassonografia. Ela é um exame não invasivo que vai observar todo esse abdômen do animal ali e vai conseguir ver se é uma gestação, se os filhotes estão viáveis ou não, ou vivos ou não, se tem piometra ali dentro, se tem acúmulo de conteúdo de que jeito, qual é o diâmetro que esse útero adquiriu, porque ele geralmente é uma estrutura fininha, assim, como que da espessura do meu dedo, vamos dizer assim, os cornos uterinos e o corpo uterino. São estruturas estreitas, finas, então assim, se elas não tiverem alterações, elas não vão ser detectadas no exame de ultrassom normal, vamos dizer, sem alterações. Agora uma piometra severa, fechada, que não esteja permitindo que esse conteúdo extravase para fora, né, da paciente, às vezes a gente chega a diâmetros como 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros de diâmetro. Então você passa de um tubinho que deveria ter a espessura de um dedinho para um tubo gigante que acaba virando cheinho de pus e de outros materiais indesejáveis. Isso daí é bastante grave, assim, pode parecer que é uma coisa rotineira na clínica, porém ela é grave de qualquer maneira, porque ela pode, essa afecção, tanto a piometra quanto a hidrometra, a mucometra, e a hemometra, todas elas podem levar a paciente a óbito, porque elas podem fazer, ou uma infecção generalizada, chamada sepsemia ou sepse, ou então, de repente, uma toxemia. De qualquer maneira, essa cadela, além da possibilidade desse útero ficar com a parede muito fina, e esse útero, de tanto se distender de conteúdo ali dentro, acaba não aguentando e o conteúdo extravasando para dentro do abdômen. Isso daí vai fazer uma peritonite horrível e é muito provável que a cadela vá a óbito. Então, assim, se você tem em casa uma cadela não castrada, eu recomendaria que todo ano, pelo menos, você fizesse uma ultrassonografia nela para que ela pudesse ter um check-up adequado e ter certeza de que nada disso está acontecendo ali dentro. Porque o efeito hormonal que todas elas têm é cumulativo, assim. Então, se ela tem durante anos aquele efeito de atividade hormonal que permite a secreção de fluidos dentro do útero, acompanhada da atividade hormonal que faz com que o colo do útero dilate, ela tem cada vez mais chances de desenvolver uma piometra ali para frente, sabe? Além disso, a própria hiperplasia endometrial cística já é uma alteração que pode acontecer até em cadelas de 5, 6 anos, como uma que eu vi hoje, que infelizmente fez uso durante 3 anos de anticoncepcional injetável, que é progesterona injetável. Ela provavelmente, então, teve essa hiperplasia endometrial cística ou não, que produziu ainda mais muco ali naquele útero e predispôs à infecção bacteriana. E ela estava com uma piometra de 4,5 centímetros de diâmetro, o que para uma lhasa de 7 quilos é bastante coisa, sabe? É uma piometra de tamanho considerável. O abdômen estava muito distendido, ela estava bastante desconfortável, não tinha nenhuma secreção vulvar, assim, não tinha aumento de mamas. Então, realmente, o exame de ultrassom foi crucial para a gente ver o que estava acontecendo exatamente lá dentro, ver qual era o estado dos demais órgãos que ficam ali dentro do abdômen também, e para ajudar o clínico e o cirurgião a tomarem a conduta mais adequada. Assim, ela ia ser castrada ainda hoje à noite ou amanhã cedo. Então, e é uma cirurgia considerada de emergência porque ela realmente pode levar ao óbito. Então, assim, é uma afecção que pode ser evitada com a castração, porque só a castração vai fazer com que você elimine esses hormônios que os ovários produzem, afinal a castração vai tirar o útero e os 2 ovários, porque você fazer o uso, vamos dizer assim, só da supressão da gestação ou do cio, que seria com o anticoncepcional, você está aumentando a carga hormonal que você está fornecendo para essa paciente. Então, ela está predispondo, na realidade, cada vez mais a formação de piometra e outros problemas relacionados com os hormônios, que são câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero mesmo. Então, assim, o ideal você não vai reproduzir sua cadela, castre. Você pretende reproduzi-la, ok, mas tenha, assim, sempre em mente que você vai ter que estar fazendo check-ups anuais, pelo menos, especialmente com o exame de sangue, exame de ultrassom e o exame clínico,
Então, você vai ter que fazer esse controle adequado, e cadelas mais velhas, assim, dependendo do porte, mais de 6 ou mais de 8 anos de idade, tem que ficar mais atento, porque elas têm uma predisposição à formação de piometra, as cadelas não castradas. Então, o negócio é ficar de olho, porque daí hoje acabou que a gente pegou assim, foram 3 fêmeas na sequência. A primeira delas estava apenas com uma hiperplasia endometrial cística ainda, mas que provavelmente vai desenvolver para virar uma piometra. A segunda estava com uma piometra de 4,5 centímetros, que nem eu falei. E a terceira estava grávida, com 4 filhotes aproximadamente, sendo que um deles estava morto ali no corpo do útero, ou seja, era um dos primeiros a sair ali que estava morto. E daí o de cima estava em sofrimento fetal, e os 2 que estavam mais craniais, assim, eles estavam ainda aparentemente viáveis. Ela ia para cesárea de noite, tudo, para ver se havia alguma chance de salvar algum desses nenéns ali, mas a questão é que os proprietários estavam priorizando pela saúde dela. Ela tinha 10 anos já, ela cruzou acidentalmente, tudo. Então, assim, hoje mesmo eu peguei muitas alterações de útero, todas, uma na sequência da outra, assim, só para mostrar mais uma vez, ou para reforçar mais um pouco, a importância da castração, especialmente nas cadelas. Daí, por que eu falo tanto das cadelas e não falo das gatas? Porque as gatas não têm essa mesma variação hormonal que as cadelas. Elas não têm essa abertura de colo de útero, fechamento, abertura, fechamento. A abertura do colo do útero das gatas e até a própria fecundação, ela só acontece com o momento do coito, sabe? A própria ovulação só acontece no momento do coito. Então, ela não tem essa variabilidade ali de distensão ou redução do colo do útero. Por isso que elas são menos acometidas por piometra, mas elas também têm piometra, e daí geralmente no caso das gatas, por elas não terem essa abertura do colo do útero, é uma piometra fechada, que também aumenta as chances da gente às vezes não ver, e os gatos ainda por cima demonstram menos sinal e sintoma do que cachorro, então mais pernicioso ainda, sabe? Porque realmente pode ficar aquela infecção ali que está não sendo observada clinicamente nas gatas, mas ela está ali, consumindo a paciente por dentro, sabe? Então, fica o reforço mais uma vez, não vai cruzar? Castra. Quer usar anticoncepcional? Esqueça, não use anticoncepcional. Quer ter um cuidado com o paciente ali, então não vai castrar, vai cruzar, não vai castrar, tenha um cuidado de fazer pelo menos um exame anual e evite cruzar as cadelas que têm uma idade mais avançada, porque elas realmente podem acabar tendo grandes complicações aí, tanto durante a gestação, quanto durante o parto, às vezes até no pós-parto. Então, esse é o diário de uma ultrassonografista volante. Mais uma vez eu digo, meu nome é Fernanda de Mac Assunção. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, que eu vou adorar que você curta ele. Se você também quiser seguir o canal, eu estou sempre postando vídeos novos aqui, seja sobre esses assuntos aparentemente cotidianos, que são piometra, ou de coisas mais exóticas, como o hermafroditismo e coisas diferentes que de vez em quando eu pego por aí. Obrigada por terem assistido e até a próxima!